vida, alguém falou alguma coisa para ele. Ele disse: olha, eu já li o livro Memórias de um Suicida 3 vezes para eu aprender a como que é a palavra dele? Para eu valorizar a minha vida. A gente aprende a valorizar a própria vida. A gente aprende a valorizar o corpo. E mais, gente, ele disse um dia para nós, no outro dia que nós estávamos lá, que a Ivone Pereira, ela veio, gente, com a tarefa, ela reencarnou com a tarefa de escrever esse livro. Ela tinha que escrever esse livro. Que todos os outros livros que ela escreveu foi acréscimo de misericórdia e o trabalho dela, que veio como uma bênção os outros livros, porque na realidade, se ela, na reencarnação dela, escrevesse só Memórias de um Suicida, ela estava cumprindo a missão dela. Então nós vamos passear hoje, gente, nós vamos ver essa trajetória. O espírito de Camilo Cândido Botelho, gente, ele na realidade é um pseudônimo, nós vamos ver, né? Não foi fácil a Ivone escrever esse livro, viu, gente? Memória de um Suicida. Aqui eu coloquei, porque de onde a gente conseguiu esses slides, eles eram da FEB, da Federação. E nós então tivemos a felicidade de ter esses slides. Acho que nem existe mais, né? Acho que não existe mais nem para comprar. Então nós vamos ver como que nós vamos começar, gente. Começa o livro Memórias de um Suicida, principalmente, gente, ele dá início no Vale do Suicida. Ele conta, ele fala que a situação de como ele foi para este lugar. A primeira etapa ele conta do Vale do Suicida. E ele diz assim, gente, o Vale do Suicida, olha, pensa bem, ele foi aprisionado, ele vagou, gente, por mais ou menos 2 anos, uns 2 anos mais ou menos ele esteve vagando. Depois ele foi para o Vale do Suicida. O Vale do Suicida é um lugar que é tipo de umas cavernas, pântano, aonde tudo é escuro, aonde não tem sol, aonde é o estertor do ranger de dentes. Ali o tempo todo, aquelas pessoas que estão ali, elas têm aonde elas aniquilaram o corpo, é exterioriza. Então, no caso, a pessoa que enforcou, ela o tempo todo ela sente asfixia. Ela o tempo todo que afoga, ele sente que ele está afogando. O que dá um tiro no ouvido, o tempo todo ele está em sangue. Ou ele tem um estampido, ele sente a dor do estampido e o sangue corre. Os que são envenenados, o tempo todo eles têm aqueles vômitos dos mais difíceis, né? Que eles têm aquela dor, é horrível. E eles são agrupados nas cavernas, eles ficam nas cavernas, alguns. Na caverna em que ele estava junto com outras pessoas. E o tempo todo eles se culpam, eles se agridem, é desespero completo, é dor, é grito, é impropério. E nós vamos observar que nesses locais é a sintonia, né? É aquela sintonia, são as mentes que são levadas. De vez em quando ele falava que eles tinham sido levados ali por os soldados, uma milícia celestial que tinha levado para lá. E que eles foram agrupados, né, ali e colocados naquele local. Eles não podiam sair, eram labirintos, cavernas horríveis, e que eles não podiam definitivamente sair de lá. Era um magnetismo que os chumbava, aquele solo lodoso, aquele pastoso e nauseabundo, com odores fétidos,
porque todos eles traziam junto com eles ainda a forma em que eles estavam, de onde eles vinham, que a maioria ali estava sentindo ainda a repercussão magnética da ligação com o corpo que ainda estava se decompondo. Então, nessa maioria das vezes, ele dizia que todo vale, ele tinha a inspeção, ele era inspecionado e que eles não sabiam direito o que era aquilo. Só chegava, eles olhavam ali e era retirado. Alguns saíam do vale, outros ficavam, permanecia. Até que chegou o tempo, gente, em que ele começou dentro lá, ele começou tendo a reminiscência. Como que eu vim aqui? Ele lembrou, gente, que tão logo ele suicidou, ele desmaiou. Ele desmaiou e quando ele acordou num lugar escuro. Ele sentia vermes corroendo, dor, uma dor alucinante. Ele mesmo cego, porque ele não aguentando a cegueira, ele deu um tiro no ouvido, né? Em decorrência dele ter ficado cego. E ele ficava palpando mesmo, ele não sabia como que ele enxergava, mas ele enxergava que ele estava no local em que era diminuto. E aí ele viu que ele estava, gente, no cemitério, e que ele estava realmente dentro ali junto do corpo dele, que ele estava junto aos restos mortais, sofrendo as dores da decomposição. Enlouquecido, ele saía daquele local, ele pedia socorro, ele ia até os parentes, ninguém escutava, ele ia aos lugares, aos hospitais, ninguém escutava. E muitas vezes ele chegava no ambiente onde ele vivia, as pessoas não estavam nem importando com aquela dor, ele gritava, ele falava, ele sentia que ele estava vivo, que ele não tinha morrido, ele pedia socorro, mas não adiantava, até que ele ficou exausto, ele voltava e voltava, até que de repente ele sentiu uma força maior, uma força incrível, que foi trazendo, essa força incrível, que foi trazendo foi levando para o local. Eles eram mais ou menos umas 200 criaturas, e que agregados, e ele sentiu que eles estavam sendo levados. Ele falou: olha, era como se a gente fosse uma porção de animais sendo levado para o matadouro. Assim que eu estava me sentindo. Eles eram impulsionados por aquela energia, e ao redor deles, realmente, eles tinham soldados, milícias que estavam levando. E aí ele lembrou que foi assim que ele foi para o Vale dos Suicidas. Foi aonde ele foi depois disso, né? Em que ele foi levado. E lá, gente, ele falou, realmente, foi aonde ele sentiu com todas as forças, tudo aquilo. Por lá, gente, eles têm que ficar, ele descreve que enquanto nós temos um tempo, né, da reencarnação, nós temos uma ligação de corpo, perispírito e espírito. Enquanto essa ligação é muito grande entre corpo, perispírito e espírito, que o suicida, ele sai fora do tempo. Eles dão a imagem, é o passageiro que toma um ônibus e que não tem a passagem. Então ele sente dor, ele sente frio, ele sente o vento, ele sente a chuva, ele sente tudo, todas as necessidades ele sente, o suicida sente. E aí o que acontece? Ele enlouquece, ele não sabe se ele está vivo, o que está acontecendo com ele. E ali, gente, ele foi levado para esse local, porque lá eles têm que ficar até que ele fique, o perispírito dele fique mais desligado daquela matéria, porque eles vão devagarinho, eles vão sentindo esse desligamento
da matéria. E ele por lá, ele ficou mais ou menos, gente, uns 10 anos. Ele ficou mais ou menos uns 10 anos nesse local. Até que um dia, ele via os lanceiros vindo, ele sentia, ele via que ele estava escrito. Eles eram todos, vestiam, os soldados, eles tinham a roupagem de egípcios ou então eles eram hindus. E eles vestiam a roupagem branca com uma cruz azul no peito e estava escrito Legião dos Servos de Maria. A bandeira deles era tremulante a hora que eles chegavam. Era uma bandeira branca com uma cruz escrito Legião dos Servos de Maria. Então ele viu que eles estavam sendo custodiados, até que ele chama, eles eram tão desequilibrados na dor deles, que eles não sabiam nem os que estavam junto com eles na caverna. Então ele tinha, junto com ele, gente, o Belarmindo de Queiroz, que ele cortou ele cortou os pulsos. Jerônimo de Araújo de Silveira, ele deu um tiro no ouvido. João de Azevedo, envenenamento. Mário Sobral, enforcamento. Todos eles, gente, foram chamados, o nome deles, né? Deu a localidade, o número da caverna que eles estavam, onde eles estavam, e chamaram para eles entrarem no comboio. E eles foram levados, o comboio, gente, era hermeticamente fechado, puxado por parelhas de cavalos. E eles tinham que passar por zonas dificílimas, porque, gente, o suicida, ele não tem a defesa que um espírito que morre no tempo certo e na hora certa, ele tem, não. Ele pode ser assaltado por levas de espíritos terríveis, aqueles espíritos obsessores, cruéis, aqueles que gostam eles levam, se eles pegam esses espíritos que às vezes não tem a proteção do Hospital Maria de Nazaré, lá eles contam que eles são levados para locais dificílimos, de uma crueldade imensa, muito pior do que o Vale do Suicida. Então, por isso que nós sabemos da necessidade que nós temos, da oração que nós precisamos ter pelo suicida. Nós vamos ver isso mais na frente. E aí eles são levados, gente, dentro desse comboio, com toda a proteção que vocês possam imaginar, uma porção de enfermeiros, enfermeiras, todo dentro desse comboio, e todos eles, gente, eles não tinham lucidez. O sofrimento deles é tanto que eles ficam completamente sem energia. Eles vão perdendo a noção de tempo, de espaço, uma espécie de loucura que eles vão ficando. Então eles colocam nesse comboio, e ele viu que eles estavam sendo levados para um local aonde era uma colônia correcional da Legião dos Servos de Maria. Eles foram levados para o hospital, porque Nossa Senhora, gente, ela tem várias colônias no mundo inteiro, mas principalmente essa colônia que do livro Memórias de um Suicida, o livro está aqui, é esse. São espíritos brasileiros, portugueses, da África e da Espanha, Portugal, Espanha, mais ou menos dessa localidade aonde os espíritos são levados. E Nossa Senhora é a mentora espiritual desse local. Então é realmente uma cidade, além de cidadela, lá ele diz até do fosso, que para entrar tinha as pontes elevadiças e passava entrando, né? E eles foram levados, gente, para um local aonde eles foram passando por uma triagem. Depois dessa triagem, eles ainda são levados para uma enfermaria. Lá nessa enfermaria, gente, eles recebem todo o tratamento necessário.
Eles passam por, eles tomam um banho, lá eles dão um caldo para eles, comida, que eles completamente eles não recebem nada, né? Onde eles estão, eles só dor, só desequilíbrio, só o remorso, impropérios, gritos, né? Só as coisas que eles completamente desequilibrados, todos eles, quando chega lá, eles recebem todo um tratamento. E eles são recebidos, gente, por dois espíritos, Romeu e Alceste. Os médicos responsáveis por hospital de Nossa Senhora é Carlos e Roberto Canalejas. Eles são responsáveis por todos esses espíritos que estão ali. Romeu e Alceste, eles são aqueles que vêm, e eles são, aí olha que como interessante, depois que eles recebem toda essa a proteção, eles dormem um sono profundo, eles descansam. Depois eles são levados, gente, eles vão passar por uma série de exames. Primeiro, eles vão fotografar, eles vão filmar, vamos falar no termo nosso agora, né? Lá ela fala de aparelhos, 1954, agora a gente entende perfeitamente como que é feito, né? Deve fazer cintilografia, tudo quanto é coisa. Por quê, gente? Quando eles forem reencarnar, eles precisam de como ficou o perispírito deles, como eles estavam, onde foi lesado, de que forma foi lesado. Então eles passam por todo um tratamento e ao mesmo tempo é retirado o cacuete do suicídio, porque eles o tempo todo, gente, o tempo todo eles sentem a dor, volta, o suicida, ele volta a dor toda hora, volta nele a asfixia, toda hora volta o tiro, toda hora volta o veneno, toda hora o que cortou os pulsos também, né, sente a dor. Então o tempo todo eles têm que ser retirados. Então é feito as operações perispirituais. Lembra, no trabalho de desobsessão, a hora que a gente pede que seja retirado o fluido da natureza, o fluido dos nossos corpos, o ectoplasma e a mão dos protetores espirituais, o que acontece? A gente pede para poder fazer essas operações, para poder retirar a dor deles, o desequilíbrio, as lembranças nefastas, as lembranças horríveis do momento que eles têm, porque fica repetindo, porque é um cacuete, eles usam esse termo, é um cacuete do suicídio. E aí, gente, eles passaram por tudo isso, e lá tinha o Jerônimo de Araújo Silveira. Eles não podiam ter contato definitivamente com o mundo material, mas ele recalcitrante, ele não era obediente, ele não obedecia. Então ele tanto fez, ele foi no mentor, não deu certo, ele foi em outro. Aí, então, eu quero visitar a minha família, eu preciso visitar a minha família, eu tenho necessidade, eu deixei a minha família, meus filhos queridos, né? Eu suicidei e deixei meus filhos queridos. Ele era um português, ele tinha vinhos, né, vinícola, e os negócios dele não deu certo e ele suicidou. Então ele tanto fez, eles falaram: olha, você não devia fazer isso, não é certo, não é o momento certo, você tem que se preparar mais. Ele falava: não, eu só vou continuar meu tratamento aqui se eu for ver minha família. O que eles fizeram? Tá, então você vai. Ele era tão custoso que ele falou: eu vou, mas eu quero a minha roupa, o meu fraque. Ele fez questão até da bengala, e eu quero um ramo de flor que eu quero levar para minha esposa. Então você vai, mas o que acontece? Ele foi. Eles fizeram todo o aparato para poder ir, inclusive
ele foi custodiado o tempo todo, porque da hora em diante que entra no Hospital Maria de Nazaré, ninguém fica sem assistência dos mentores espirituais. Ninguém. A gente é custodiado. A gente, o tempo todo, eles nos olham para poder não acontecer nada de mal com o espírito que está ali em recuperação. E ele foi levado pelos mentores. Ele entrou naquela casa dele. A hora que ele entrou, ninguém reconhecia ele. Ele foi ver uma casa totalmente que não era a dele definitivamente. Aí o mais interessante é que a hora que ele chegou lá, ele imediatamente, gente, ele olhou, viu na folhinha, a folhinha estava assim: 6 de novembro de 1903. Ele falou: mas como? Eu morri em 15 de fevereiro de 1890. Então, gente, o que acontece? Ele já tinha passado um tempo muito grande. E o que aconteceu? Aí um espírita, que ele olhou, não reconheceu nada. Quando ele ia saindo, um daqueles espíritos tenebrosos, vingativos, chegou perto dele, falou: ah, é você? Você está aqui, seu covarde, que largou sua família? Você quer saber do seu povo? Então você vai saber do seu povo agora. O Teócrito tinha falado para ele: cuidado com o que vai acontecer com você. Mas ele não aceitou de jeito nenhum. Aí a Margarida, a sua Margarida, está lá no cais do porto. Ela está se vendendo. A mulher dele é que proporcionava a decadência da filha. O filho dele estava na penitenciária, tinha roubado, tinha acontecido tudo. As outras duas filhas dele, casada com 2 estroina, daqueles que batia nela, judiava, miséria absoluta, pobreza absoluta. Ele aguentou, foi vendo. De repente ele escutou, deixaram ele escutar a memória do filho na penitenciária. O filho falou: oh, se meu pai estivesse aqui, por que meu pai fez isso? Por que meu pai me deixou? Ele não podia ter me deixado. De repente, ele falou: mas eu ainda quero ver a Margaridinha. Lá foi ele atrás da Margaridinha. Chegando lá, gente, fazia dó. Ela apanhando da mãe dela, a mãe dela fazendo tudo quanto é coisa errada. Ela envelhecida, acabava, e ela começou a chorar e falar: por que meu pai me deixou, eu com 7 anos de idade? Aí, gente, ele enlouqueceu de vez. Aí o mentor espiritual falou: agora não, agora acabou, agora chegou no ponto, ele suportou, ele não tinha mais forças para poder ver o que tinha acontecido com a família dele. E sabe o que aconteceu com ele? Ele voltou, mas ele voltou para o isolamento. E lá eles falam assim, que aquele que não é obediente, a pessoa que não obedece, se ele continuasse, ele ia ter uma outra, ia ser mais rápido a evolução dele. Mas ele não foi obediente, então ele retrocedeu no tratamento dele e teve que ir para o isolamento, porque aí o sofrimento dele, gente, foi maior. Eles queriam poupar aquele sofrimento dele para ele poder recuperar, mas na desobediência dele, ele ainda entrou em sacrifício muito maior ao ver o que estava acontecendo com a família dele. Aí depois, gente, eles foram levados para os estudos de experimentações psíquicas. É onde ele perdeu. Ele ia evoluir, ele ia melhorar, ele ia estudar muita coisa. Ele ia aprender o porquê da vida, o porquê da morte. Ele ia aprender a valorizar o próprio corpo, né? Muitas coisas. Ele ia se preparar. Eles iam preparar para poder voltar. Eles tinham que voltar mesmo, porque aí, depois de todo esse estudo, eles viam lá, muitos não acreditavam. Ali, gente, muitos, era irredutível. Mesmo estando lá, gente, dentro do Hospital Maria de Nazaré, eles ainda achavam que estavam vivos. Eles não acreditavam na imortalidade. Aquilo que o Manuel falou ontem para nós, né? As pessoas precisam de acreditar que são imortais. E eles não acreditavam, então eles fizeram toda uma sessão com um deles, que não acreditava de jeito nenhum, é o Belarmindo, né? E ele então, aí ele começou a gritar: eu sou imortal. O Mário Sobral do mesmo jeito: eu sou imortal, eu nunca acabo, eu sou perene, meu corpo sim, esse
bipolar, mas eu não, eu sou essência divina, eu sou essência de Deus. E nesse momento, gente, eles colocavam neles um aparelho e projetava, mostrando para eles toda a trajetória deles, o suicídio, a morte, tudo que acontecia, até eles voltarem e ver que eles estavam vivos, né? Então ali, gente, psiquiatra, psicólogo, médicos, cientistas, todos ajudando nessa recuperação mental, porque o suicida, ele tem que recuperar, não é só a parte dele depois, nas outras reencarnações, não. Ele precisa recuperar a emoção dele desequilibrada, o sentimento desequilibrado e principalmente o raciocínio, porque eles perdem o raciocínio de tanta dor, eles ficam botados. E aí, gente, eles depois, né, nesse estudo todo que eles fizeram, olha, nós vamos precisar ir para o plano da Terra. Chamaram vários lugares os espíritas são os que mais podem nos ajudar. Foram, se não me engano, 1400 espíritas que foram chamados. Colocaram os médiuns dormindo para ver se eles aceitavam o trabalho ou não. Os médiuns tinham que aceitar. É um trabalho tão difícil, mas tão difícil, que o médium tem que aquecer esse trabalho junto a Maria de Nazaré. E depois, gente, é todo feito um trabalho. Eles vieram para rebanhar quais os médios, porque os médios têm que estar também fisicamente, eles têm que estar bem. Um médium não pode estar doente, um médium não pode estar desequilibrado, ele tem que estar firme para poder ele ser ajudado. Eu já contei para vocês aqui que uma vez, acho que a minha cunhada achou que eu estava muito gorda e ela me deu de presente uma balança. Ela chegou e falou: olha, eu comprei uma balança para você pesar. Eu falei: meu Deus, o que será que, né, pensou, ela tem que emagrecer. Aí eu fiquei, na hora, eu estava vindo para o Desobsessão, ela ficou lá em casa, eu pesei, eu tinha um peso e vim embora para o Desobsessão. Quando eu voltei do Desobsessão, alguma coisa falou para mim assim: pesa de novo. Eu tinha perdido 1 quilo. E a balança era novinha, viu, gente? Novinha, não teve erro não. Quer dizer, a gente perde ectoplasma, a gente perde energia, a gente doa energia pelo ouvido, pelas nossas extremidades, pela boca, pelo sexo, sabe? A gente doa as nossas gônadas, ovários femininos e o testículo masculino, é onde produz o ectoplasma, e ele sai e ajuda nessa transposição, é uma matéria. Ectoplasma, gente, já foi fotografado, é fotografado, viu? Existe, nas sessões de materialização que é feito, todo mundo vê o ectoplasma saindo da boca do médium, saindo do médium. Então nós, no Desobsessão, nós doamos, por isso que nós temos que ter aquilo que todo mundo falou aqui. Vou sair um pouquinho do livro. Nós temos que ter, desde cedo, nós temos que ter o pensamento correto. Aqui, gente, é a mesma coisa que a gente vai para um local, a gente tem que estar aparelhado. Nós temos que estar até de farda espiritual para entrar aqui. A nossa comida, o dia que a gente pode, tem que ser um dia onde a gente tem que ter mais calma. Problema todo mundo tem, mas a gente tem que saber um dia que a gente não pode extrapolar de jeito nenhum. Então é um dia que nós temos que vir para cá com muito amor no coração, com muito desprendimento de doação, porque nós vamos doar do nosso corpo, não é só dos nossos sentimentos não, mas é o nosso corpo que vai estar na lida, ali sendo ajudado. Por isso que tem médiuns que tem manifestações e fala: o que está acontecendo comigo? Está doando fluido. Nós todos estamos doando fluido. Então eles vieram, muitos aqueceram. E olha, eles contam, gente, mas vale a pena. Vocês têm que comprar esse livro e ler. Como que é o Desobsessão aqui? Como eles mostram? Desde a madrugada, já começa
24 horas antes, a bandeira é colocada em cima, no centro espírita. É todinho circulado de energia. Todinho circulado de energia. Sabe? Eles já colocam lanceiros. Eles vêm e não pode penetrar os espíritos da baderna, da confusão. Tem que ser aqueles espíritos que vão ser selecionados para estar aqui. Então, eu tenho todo um trabalho circulando o centro espírita para que a gente possa, por isso que a gente fala tanto, né? Que a gente precisa de entrar em silêncio, que nós temos que entrar rezando, nós temos que deixar todos os problemas lá fora, e a hora que a gente entra aqui, até porque tem espíritos tão dementados que estão nas macas. E outra coisa, muitos deles, quando vêm, eles são segregados, eles vêm numa redoma, lá descreve, como se fosse uma redoma de vidro, e aqui eles colocam, eles não ficam sem essa proteção, eles ficam protegidos, porque eles não podem aproximar a bel prazer dos outros, porque o fluido do suicida é um fluido nefasto. Ele pode transmitir um fluido doentio fora da hora do tempo para o médium. É somente aquele momento ali que os mentores estão custodiando. Aí, o que eles fazem? Eles deixam ele aproximar, mas olha a equipe que está ao redor. E quando eles fazem, gente, quando o espírito precisa, eles trazem as telas com a reminiscência do que eles fizeram. Traz a reminiscência, mostra, lembra, eu sempre uso um termo, eu não falo tela, eu falo espelho. Coloca um espelho, olha esse espelho, primeiro para ele se ver, né? Quando o obsessor está em forma de isotropia, eu já peço para ele poder se ver. Depois, gente, eles projetam na tela aquilo que ele precisa lembrar. Gente, e eles veem também, a maioria, gente, eles estão custodiados também pelos espíritos, porque tem espírito no mundo, lá no mundo espiritual, que eles falam, são parentes, amigos, que são intercessores, eles querem ajudar. Quando um daqui já pede, de lá tem resposta, tem a resposta. Então eles são tratados, eles precisam do choque da matéria, eles precisam de entrar em contato com a mediunidade, com o médium, eles têm que sentir essa dimensão, largura, espessura, altura, eles precisam dessa dimensão. E é aqui, no choque da matéria, que vai ajudá-los, às vezes, a anestesiar. Né? Nós vamos ter o anestésico, nós vamos ter o bálsamo, nós vamos ter o alívio, as dores são sanadas neste momento. Então, por isso que é tão importante o desobsessão, gente. O desobsessão ajuda. Tem gente que fala assim, eu não gosto de desobsessão. Gente, desobsessão é a maior caridade que nós fazemos com os desencarnados. Se nós temos dó de um andarilho que está na rua passando fome e frio, nós temos que ter dó também desses que estão sendo no mundo espiritual enxovalhados, sofridos, verdadeiros maltrapilhos, errantes do mundo espiritual, que são esses suicidas, que precisam de apoio, de amparo, eles precisam de ajuda, eles são criaturas que estão sofrendo pela própria incúria, pela invigilância que eles tiveram, eles saíram do corpo fora do tempo. Eles usam um termo bravo, que eles são rebutalhos no mundo espiritual. Então a gente precisa ter muita piedade e dó desses espíritos. E eles, gente, eles vêm em comboio. Às vezes eles precisam ficar até 2 meses, mas eles não podem ficar na cidade. Eles não ficam na cidade. Então eles são levados para o campo. Eles são levados para a natureza e monta uma verdadeira, sabe, esses hospital que eles fazem de um momento para o outro? Como é que chama esse hospital agora que faz? Campanha, hospital de campanha.
Então é feito um hospital de campanha na natureza para eles. E às vezes eles permanecem ali por 2 meses ou mais, porque eles vão junto da natureza, do plano da terra, e nesse intercâmbio, no trabalho de desobsessão, no trabalho do centro espírita, eles vão sendo tratados. E aí, pasma vocês, nós, os médiuns, vamos também nesse local, fazemos visita, é feito palestras lindas, palestras maravilhosas, que nós participamos, nós vamos lá participar também, todos nós vamos participar. E eu achei muito interessante que o médium que ele aceita esse trabalho, eles são categóricos em dizer que eles estão inscritos, o nome deles estão inscritos no Hospital Maria de Nazaré, e que a partir de então, eles nunca mais são deixados sós. Eles estão lá, ó, acabou, fez inscrição, é para o resto da eternidade, eles são obreiros do Hospital Maria de Nazaré. Pensou que maravilha essa inscrição que a gente faz? Então, gente, aí é aquela maravilha. Eles voltam, né? Depois desse trabalho que eles fazem, aí eles vão visitar outros departamentos. E eles vão, gente, junto no departamento de vigilância. É uma torre, gente, é linda a descrição. São vários departamentos e eles olham tudo. Dessa torre, gente, eles sabem aonde está o último que está jogado nas trevas. Eles sabem onde que eles estão. Eles têm todo um departamento, eles têm uma polícia federal lá incrível. A polícia de lá não é brincadeira não. Sabe de tudo. Eles sabem minuto por minuto do que está acontecendo de lá. Eles sabem onde que está o suicida. E eles têm vários departamentos, mas num desses departamentos, o Camilo Castelo Branco achou muito interessante que ele viu um espírito, que ele chegou, tinha um espírito. Lá, gente, tinha 2 mentores que estavam ajudando esse espírito. O Padre Anselmo, que é Padre Anselmo de Santa Maria, é o responsável todo por esse departamento. E Olivier de Guzman estava por conta, um psiquiatra, por conta do que? Do Agenor Penalva. Fazia 38 anos que ele estava cristianizando, que ele estava evangelizando. Ele era um obsessor terrível. Ele fazia, além dele ser suicida não sei quantas vezes, ele era um técnico em fazer as pessoas suicidarem. Então, ele ia ser retirado do planeta Terra. Mas Nossa Senhora intercedeu por ele e pediu para ele ficar mais tempo, para ver se dava um retorno, para ver se ele reencarnava ainda no planeta Terra, se tinha jeito. Então, olha esse Olivier de Guzman. Ele fazia assim, gente, ele fazia igual a gente faz com criança, ele dava o tema, honrar vosso pai e vossa mãe. Mas ele fez nele uma hipnose e passou ele naquele danado, naquele processo. Gente, o que ele fez com os pais dele, ele aprontou com os pais dele. Além de tudo, ele fazia com todo mundo, mas com os pais, com a mãe dele, então foi pior. Aí ele entrou num verdadeiro desequilíbrio, porque o remorso dele foi muito grande quando ele lembrou o que ele aprontou com a mãe dele. Aí depois, gente, é muito interessante. Eu estou correndo, né? Porque o livro, olha o tamanho do livro. Nós tínhamos que estudar isso aqui quantos meses, hein? Aí, gente, tem a parte do manicômio, muito pior. O Camilo Castelo Branco ficou no céu, naquela enfermaria. Ele estava no céu. O manicômio era realmente aqueles que entram, que ficam loucos, completamente loucos. São as reencarnações expiatórias, aqueles que têm que vir de qualquer jeito, que são aquelas reencarnações terríveis que aparecem no planeta, que a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, o que essa criatura fez? Eles voltam porque o suicida, a lei é ele voltar para o corpo, por mais deformado que seja, por pior que seja, ele é indestrutível, ele é imortal, só que ele acabou com o corpo dele. Então o corpo vai ser de acordo
com o que ele fez com ele, né? Então muitos deles, e a maioria, principalmente essas pessoas que se estraçalham, né? Uma das coisas que o Camilo fala é a respeito daqueles que se jogam de grandes alturas, aqueles que se jogam debaixo de trem de ferro, aqueles que se jogam na frente do carro. Então eles que as cicatrizes, como eles são o tempo todo, né? É uma dificuldade muito grande. Então é um manicômio que é terrível. Aí depois, gente, muitos deles já estavam aptos, poderiam ir para o departamento de reencarnação. Então eles são recolhidos, tem toda uma análise, passa por uma análise, a programação das recapitulações, onde que eu vou nascer, como eu vou nascer, de que forma que vai ser, é todo feito uma pesquisa. Será que o pai aceita? Será que a mãe aceita? Será que a família vai aceitar? Onde que vai ser esse nascimento? Como que vai ser? É tudo, gente, olhado com minúcias. O planejamento do corpo físico. E aí eles entram no laboratório de restringimento para voltar para a reencarnação. Muitas mães não aguentam, gente, e abortam. O suicida, a vibração dele é tão violenta que em muitos casos até a mãe aceita, mas o desequilíbrio entre o corpo da mãe e o perispírito do suicida, ele aborta naturalmente. Eles são abortados, não segura e principalmente o karma deles, né? Que eles saíram da lei, aquela lei que existe maior do universo, que é o instinto de conservação que nós temos, né? Esse instinto que a gente tem. Então muitos, gente, voltaram, eles planificaram o corpo deles, vários. O Camilo Castelo Branco não, ele pediu um tempo, ele falou, não estou preparado, eu não dou conta, eu vou ter que estudar mais, eu preciso estudar mais. Então ele foi levado, depois de todo esse aparato, muitos dos amigos deles voltaram, não vou entrar em detalhes, nós vamos ver só um lá no final. E eles voltaram à reencarnação. Ele, gente, começou a fazer parte de uma equipe. O trabalho dele, ao tempo que ele estava estudando, eles também, muitos, formam uma equipe. O Antero de Quental, que foi suicida, ele tem uma equipe no mundo espiritual, o Chico nos disse, até ele reencarnar, em que ele acode as pessoas. Olha, vai suicidar, vem uma equipe do mundo espiritual para não deixar aquela pessoa suicidar. A ajuda é na hora, para poder não deixar suicidar. O Antero de Quental, e eu desconfio que esse Belarmindo é o Antero de Quental. Eu desconfio. Eu estava relendo um livro falando, mas ele tem as características do Antero de Quental. Piscinês, altinho, o Antero de Quental era assim, né? Poeta português, lindíssimo. Então, gente, e ele não acreditava, né, o negócio dele. Depois ele voltou falando através do Chico, né? Ele tem psicografia, o Antero de Quental, falando de Deus. Ele fala de Deus depois. E aí ele já acode as pessoas para não deixar as pessoas suicidar. É toda uma equipe que ajuda, gente. Vários. E eles no departamento ajudam. Olha, lá em tal rua, assim, tem uma pessoa que pode suicidar. Então vamos acudir. Aí, gente, é lindo. Nossa, ele foi para a Mansão da Esperança. Mansão da Esperança, gente. E olha o curso que eles fazem lá. Pode passar. É uma cidade chamada Mansão da Esperança. É toda uma cidade. As matérias do curso: Gênese planetária, pré-história, a evolução do ser, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a reencarnação, medicina psíquica, noções de magnetismo, moral cristã, psicologia das civilizações e esperanto. É o curso que ele foi fazer. Imagina nós num curso desse, hein, gente? Nossa, pensou tanta coisa que nós íamos aprender, tanta coisa boa que nós íamos. E aí é muito interessante como é feito o curso. Um deles lá, gente, que eles eram os mentores espirituais.
Um deles é aquela criança que Jesus colocou a mão na cabeça e falou: deixai vir a mim as criancinhas. O nome dele é Epaminondas de Vigo. Epaminondas de Vigo, acho que é isso aqui mesmo. Epaminondas de Vigo, não é? Souriomar, porque sempre eu gosto de rezar para Souriomar. Eu sou mais afinizada com ele na hora do desobsessão. Deixa eu ver se eu tomei nota do nome deles todos aqui. Mas eu tenho um outro, gente. Aí o que acontece? Na hora eles colocaram na cabeça desse que foi da época de Jesus. E o que aconteceu? Ele começou a lembrar de Jesus. Ele conviveu com Jesus. Ele não ficou só naquele momento ali, não. Ele sabia da vida de Jesus. E eles foram caminhando. Como é que é a palavra que eu falei que era para você lembrar? Tempo real. Agora eu vou falar moderno. Eu falei, você me lembra essa palavra? Eu quero falar ela. Tempo real. Em tempo real. Eles do lado de cá, ele aqui na máquina, vendo as coisas, igualzinho quando o William Bonner fala para Maju: Maju, como é que está o tempo aí em São Paulo? É isso aí. Agora nós estamos entendendo como é que é a história. Em 1954 foi psicografado isso aqui, né? Tempo real. Então eles foram vendo, andando junto com Jesus, vendo tudo o que Jesus fazia, tudo, as histórias, tudo. Pensou, gente? Maravilha, isso aí. Não, que coisa maravilhosa. Um de vocês aqui, gente, não quer entrar na máquina, não? Quem sabe vocês estiverem lá, gente? Vamos entrar nessa máquina pra gente, nesse tempo real nosso, a gente vivenciar uma coisa linda dessa. Então, olha que coisa magnífica, que coisa linda. E aí, gente, não ficou só nisso, não. Sabe o que acontece? Tinha um lá, gente, que ele era um cientista. E ele conhecia tudo da gênese planetária. O que ele fez? Puseram a máquina na cabeça dele e ele contou a gênese planetária para todo mundo. Ele foi falando do começo de tudo para todo mundo, gente. Olha que aula que deve ser, né? Coisa maravilhosa, que ele era um cientista. Então, um curso desse, gente, nossa, que maravilha. Aí o que aconteceu, gente? O Camilo resolve conhecer o passado dele. E aí o passado dele, gente, não é brincadeira. Ele era um rapaz no século 17, pobre, mas ele queria estudar e ele tinha um padre que era amigo dele, e ele foi então, peraí, estou errada. Ele era, gente, um daqueles que crucificou Jesus. A história dele é depois. Ele é um daqueles, ele se viu. Quando puseram a máquina na cabeça dele, ele se viu. Ele foi ajudando a crucificar Jesus. Agora que eu lembrei. Não está na hora da história dele ainda não. Errei. Então, ele se viu. Ele já começou a errar lá, gente. Ele começou a errar lá atrás. Ele se viu que ele era um dos crucificadores daquela malta ululante que saiu falando que era para crucificar Jesus. Aí, gente, veio a história dele. Não somente esse, mas veio a história dele. Ele era pobre, ele queria estudar, ele foi para um lugar, esse padre ajudando ele a ele estudar, ele progredir, melhorar. E ele era apaixonado por uma moça chamada Maria Magda. E ela não quis ele de jeito nenhum, ela apaixonou por causa de um outro, Jacinto Ornelas. Ela apaixonou por causa do Jacinto Ornelas. E ele saiu de órbita porque ele foi preterido, né? Ela casou, ela foi embora para a Espanha, saiu de perto dele e ele virou sacerdote. Ele foi ser um sacerdote. E como sacerdote, gente, ele entrou para o Santo Ofício, pelo Tribunal de Inquisição. E ele, na revolta que ele estava do amor contrariado, ele era uma pessoa tenebrosa. Ele começou a fazer tudo quanto é sorte de coisa errada. Ele perseguia, ele condenava, ele acusava, ele matava, ele punha o pessoal no calabouço, ele aprontava. De repente a Magda volta, gente, a Maria Magda volta. No que ela voltou, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele mandou prender o marido dela.
mandou prender o marido dela, inventou um mundo de mentira dele e jogou ele no calabouço e começou a torturá-lo. Não vou nem contar para vocês essa tortura. Cada uma pior que a outra. Vai passando que eles vão entendendo. Lá que ele foi preterido. A cara dele, gente. Aí ele torturando o pobre do coitado do homem. A Maria Magda vai e pede para ele: por favor, solta meu marido. O que você quer que eu faça? Ele falou: olha, se você tiver um caso comigo, eu solto ele. Ela ainda aqueceu, coitadinha. Ela aqueceu. Mas, o que aconteceu? Ele entregou o marido dela mais cego. Ele cegou ele. Ele cegou o marido, o Jacinto. O Jacinto, não aguentando a tortura, a dor e a cegueira, suicidou. Ele, quando viu o que ele tinha aprontado, o que ele tinha feito, que ele tinha acabado com a vida de todo mundo, ele também continuou. Ele arrependeu, mas já foi tarde e foi um final de vida dos mais tristes que pode imaginar. Quando ele viu isso tudo, gente, ele tinha que voltar. Ele tinha que voltar ele tinha que voltar cego. Ele precisava de voltar cego. Com 50 anos, ele voltou como Camilo Castelo Branco e ele ia ficar cego. Quando ele ficou cego, ele não aguentou a cegueira e ele deu um tiro no ouvido. Ele suicidou também. Aí foi toda essa trajetória que nós vimos, que ele passou, que ele mostrou para nós, né? Foi tudo em decorrência do quê? Isso eu estou resumindo muito o livro. Eu estou fazendo o possível para resumir, mas vale a pena. Esse livro, ele tem que ser estudado. Ele precisa ser estudado, porque tem cada palestra, cada fala desses mentores espirituais, desse Teócrito, cada coisa maravilhosa, sabe? Eles falam coisas pra gente assim, de vida mesmo, pra gente aprender a valorizar a vida da gente, o corpo da gente, por mais difícil que nós estejamos na nossa reencarnação. E eles dizem assim pra gente, que a doença mais difícil que tem no planeta Terra não é o sofrimento do suicida mais atenuado no mundo espiritual. É remorso, é dor, é desequilíbrio, é loucura, é tudo que pode existir de desequilíbrio. Por quê? Porque nós somos de encontro com a grande lei que existe, que é o instinto de conservação. E além de tudo, nós temos, gente, um cordão que é chamado fio de prata, que nos liga, é uma ligação. Quando a gente dorme, eles sabem que nós somos encarnados no mundo espiritual por esse cordão de prata que é chamado, né? E quando a morte é natural, esse cordão se desliga naturalmente, ele é desligado, ele vai sendo desligado aos poucos. No suicídio, na morte abrupta, ele é estraçalhado e a pessoa fica sofrendo nesses estilhaços uma repercussão magnética. É chamado repercussão magnética. Ele sofre o tempo todo, é como se ele estivesse sofrendo vamos dizer assim, uma eletricidade, um choque elétrico o tempo todo, porque ele está desequilibrado, até que ele possa devagarinho fazer com que esse cordão, esse fio de prata possa também receber o beneplácito, né, do mundo espiritual, dele ir amenizando essas repercussões magnéticas. E aí ele volta, gente, ele chega o tempo dele e fala: eu tenho que reencarnar, eu preciso reencarnar. Mas de qualquer jeito ele começa a olhar os amigos dele e ele vai visitar o Mário Sobral. O Mário Sobral, à medida que o tempo foi passando, ele não foi sentindo as mãos mais, porque ele tinha matado a mulher que ele gostava, Eulina, né? Ele tinha matado e depois ele tinha se enforcado. Então ele voltou no Nordeste, uma criança muito pobre, sem os braços, ele não poderia ter os braços. Ele perdeu o privilégio de ter os braços por ele ter se enforcado e ele ter estrangulado a amante. Aí, gente, tem o departamento final do livro, o elemento feminino. Ele diz assim, que nem o Vale do Suicida, nada se compara ao que ele viu no manicômio para onde vai as mulheres que morrem em decorrência do aborto.
as mulheres que vão fazendo tanto aborto, e que elas morrem em decorrência do aborto. Então, o espírito defraudador da mais sublime quanto respeitável lei do Criador, a lei da reprodução da espécie, para a finalidade suntuosa do progresso, a lei divina da procriação. São frases que nós pegamos lá. Nós pegamos essa frase lá. Então, é preciso da gente observar que o elemento feminino, tem um outro departamento no Hospital Maria de Nazaré. É um outro departamento. Então, a gente sabe que é severo, é muito severo o que acontece com uma pessoa que aborta, que ensina a abortar, né? Eles usam o termo abortadores, eles usam o termo, né? Aqueles também que ajudam as pessoas a fazer aborto. E tem também, gente, o internato das moças, como lhe chamam as boas vigilantes, espécie de educandário modelar para jovens suicidas, levadas ao sinistro ato por desequilíbrios sentimentais ou não, desilusões amorosas, né? Cursava uma academia feminina, onde deveria aprender o legítimo papel a que é chamada a mulher a exercer em contato com as sociedades terrenas. Isto é o papel da mulher virtuosa cristã, porquanto fora justamente a deficiência desse ajuste o móvel do arrastamento que redundaram na temerosa infração em que se precipitaram. Então ainda tem um elemento, tem um local aonde ajuda essas moças que suicidam por causa nesse caso aqui a decepção amorosa. A pessoa que tem aquela decepção amorosa muito grande, que não aceita, né? E que acabam, que são traídas, aquelas pessoas que são vilipendiadas e que pensam que é o último estágio da minha vida, não posso ir mais. E aí, gente, então, nós reverenciamos o Espírito de Maria de Nazaré. E lá, gente, eu deixei por último para dizer para vocês, mas é no começo do livro, 6 horas da tarde, toda a colônia, às 6 horas da tarde, se faz um culto. Reza, junta toda a colônia. Vocês viram? Tem uma tela como essa aqui. E é projetado nessa tela, gente, né? Toda a hora do Ângelus, em que eles elevam, a colônia inteira eleva e reza. Eles fazem uma prece em uníssono por todos aqueles que estão ali, pelos que estão encarnados, estão custodiados, porque quando aqueles que vêm para a reencarnação, eles são custodiados, eles são olhados, eles têm proteção. Então toda a colônia às 6 horas está pedindo por aqueles que estão no corpo, que são custodiados do Hospital Maria de Nazaré, aqueles suicidas que renasceram e que precisam de proteção e precisam de prece por todo esse campo imenso de sofrimento e dor. E mais ainda, gente, às 6 horas da tarde também, quando eleva, quando alguém lembra deles, quando a gente faz uma prece, aparece a nossa imagem, aparece naquele telão. Eles sentem, eles veem que eles estão recebendo a prece por aqueles que eles amam e estão pedindo por ele. E o Camilo falou assim, que ele às vezes, pessoas que ele nunca imaginava na vida, que iam rezar por ele, o que ele pensou que ia rezar, não esqueceu dele, mas que outras pessoas que lembravam dele, orava e a imagem deles aparecia no painel. Então nós, gente, além de tudo isso, a nossa responsabilidade é muito grande diante daqueles que estão sofrendo. Quando a gente vê um espírito, gente, de um suicida que vem, nós temos que ter o maior carinho por ele, nós temos que recebê-lo com amor, com respeito, porque ali está aquele que precisa de nós, da nossa energia, da nossa caridade moral.
da nossa caridade moral, compreender o que levou essa criatura a esse desequilíbrio tão grande. E nós sabemos, gente, que a maior vingança que um espírito pode fazer para o outro é levá-lo ao suicídio, porque está colocando ele nas garras da obsessão, do remorso, e diz o Guerra Junqueiro que o remorso é um caçador de feras. Então, nós não podemos nunca esquecer isso na nossa vida, que nós somos criaturas que nós temos que ter misericórdia da dor alheia. E no livro Memórias de um Suicida, nós temos que agradecer a essa criatura que sofreu tanto, porque se nós olharmos a biografia da Ivone Pereira, nós vamos ver o quanto que essa criatura sofreu. E ela foi, gente, quem terminou o livro, que passou o livro em a limpo para ela, foi o espírito do Leon Denis, porque aí o Camilo Castelo Branco reencarnou, ele reencarnou, aos 50 anos ele vai ficar cego, e nós temos que rezar muito, né, gente, para ele aguentar a cegueira, para ele dar conta dessa vez agora de aguentar a cegueira. Então todos nós, gente, nessa noite, nós queremos fazer uma prece profunda. Cada um de nós aqui temos um parente, cada um de nós temos um amigo, temos um conhecido, tem uma pessoa do fundo da nossa alma que a gente gosta tanto e que suicidou. Então nós vamos rezar uma Ave Maria. Nós vamos pedir uma Ave Maria nesse momento, que ela possa revoar, que ela possa ir, que seja jogada as redes fluídicas que eles jogam para recuperar todos os suicidas. Que nessa noite nós não estamos tendo nenhuma manifestação visível aos nossos olhos, mas nós temos certeza absoluta que a abóbada desse centro está imensa, imensa, e que aqui estão muitos espíritos que precisam, têm necessidade, que essa Ave Maria seja para eles um consolo, um bálsamo e um alívio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada a essa espiritualidade sublime, muito obrigada a todos aqueles que nos ajudaram tanto. Obrigada, Aline, pelas suas mãos e seu coração.